Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando aí deste quarto trimestre de 2016 das revistas da CPAD com o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Elianai Cabral. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Milagre está em sua casa. Então o tema da lição hoje é falando de milagre e falando de onde esse milagre virá. Onde esse milagre deverá acontecer. E está se relacionando então à casa onde o milagre é realizado. Veja bem que se nós formos analisar direitinho, é bem diferente do Antigo Testamento para a nossa situação hoje. No Antigo Testamento, quando alguém queria falar com Deus, ouvir Deus, quando alguém queria consultar a Deus, quando alguém queria clamar a Deus, pedir a Deus alguma coisa, essa pessoa procurava um representante de Deus. Veja bem, por isso que, por exemplo, a Igreja Católica, se alguém quer falar com Deus, consultar Deus, pedir uma coisa de Deus, vai lá ao sacerdote, ao padre, Por quê? Eles se dizem representantes de Deus. Então, veja bem, é o mesmo modelo do Antigo Testamento. As religiões, fazem assim. No judaísmo, por exemplo, também. Então a pessoa vai até um representante de Deus. E a maioria das religiões, das seitas, ela se comporta assim também, ela segue esse padrão também. Então tem um representante e as pessoas têm que ir a este representante de Deus para falar com Deus ou para conseguir alguma bênção de Deus, algum milagre de Deus. Agora, qual é a situação da igreja? Jesus, quando morreu na cruz e ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo Satanás, vencendo o pecado, o que acontece? O véu do templo se rasgou. Então, esse acesso a Deus foi aberto. Então, a igreja, que somos nós, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tem um livre acesso agora a Deus. Então, você não precisa mais de um intercessor, um homem normal, como aqui na terra. Você não precisa mais de um representante de Deus aqui na terra para você ir até Ele. Por quê? Quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quando nós fizemos isso, nós recebemos Deus em nós. Nós somos feitos morada de Deus na terra. Ele vem morar em nós. Então o Espírito Santo, Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador que vai ficar com vocês para sempre. E Jesus disse mais, Ele estará convosco em volta e estará em vós. Então o Espírito Santo está dentro de nós. Deus agora mora dentro de nós. Nós não precisamos procurar uma pessoa que represente Deus. Nós já temos Deus dentro de nós. Então, para você falar com Deus, você não precisa ir até uma pessoa. Para você buscar um milagre, você não precisa ir até a pessoa. Por quê? O milagre de Deus, ele acontece pelo poder e ação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo já está dentro de nós, então nós podemos buscar esse milagre através do Espírito Santo que está dentro de nós. Nós somos casa de Deus. Olha aí, morada de Deus na terra. Agora o que acontece? Todos os crentes
são casa de Deus, todos os salvos. Todos possuem dentro de si a presença de Deus, o Espírito Santo morando aí dentro. Então o poder para realizar o milagre está dentro de nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Então olha só, cada um de nós então é morada de Deus, cada um de nós é como se fosse um profeta do Antigo Testamento, como Elias, Eliseu, a Samuel, Moisés, que tinha o Espírito Santo agindo em suas vidas, em seu ministério. Então, aquele mesmo Espírito Santo que agia através deles, age através de qualquer crente. Por isso que Marcos 16 diz o quê? Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. Isso é para todo crente. Por quê? Porque o Espírito Santo está em todo crente. Então o poder para realizar o milagre, a cura da enfermidade, da doença, está poder do Espírito Santo. Então cada um de nós podemos ser aí esse canal de Deus, tanto para nós mesmos, falarmos com Deus diretamente, quanto para cada um de nós que somos salvos, sermos canais para abençoar as pessoas. Não tem mais um representante de Deus só. Então, todos os crentes, todos os salvos, podem e devem ministrar aí um milagre na vida das pessoas. Então, pode ser uma cura, pode ser também uma palavra de sabedoria, alguma coisa que vai acontecer no futuro, pode ser uma palavra de conhecimento, alguma coisa que precisa ser revelada, que não é conhecida aqui, mas é conhecida em outra parte. Pode ser aí uma expulsão de demônios, uma libertação. Pode ser aí o dom da fé, que é o dom que realiza aí uma ressurreição de mortos. Pode ser aí um milagre, então uma ação poderosa de Deus. Alguém que nasceu aleijado pode andar, alguém nasceu cego pode ver, alguém que nasceu surdo pode ouvir. Então, um milagre operado por Deus. Pode ser uma ação, então, dentro da cura, tanto a cura física, quanto a cura da alma. Pode ser também, aí dentro de uma palavra dada, uma profecia para exortação, consolação e edificação. Pode ser aí línguas, dom de línguas, falar uma língua estrangeira, por exemplo, ou falar em línguas e uma pessoa só entender, ou falar em línguas para que seja interpretado. Então veja só, temos aí a língua que nós recebemos no batismo do Espírito Santo para poder orar, ser edificado. Então, veja só, são coisas, como a interpretação de línguas, por exemplo, também. Tudo isso que são dons do Espírito Santo, que devem acontecer através de cada um dos crentes. Todos os crentes, todos os salvos, têm em si próprios o Espírito Santo. A fonte do poder de Deus está no Espírito Santo. Então, veja só, cada crente pode ser uma criança, pode ser um adulto, pode ser um idoso, pode ser mulher, pode ser homem. Todos os crentes salvos são aí canais de Deus para abençoar as pessoas. Não existe mais um só no meio de uma multidão de gente, um só para a pessoa ir lá consultar Deus. Não, todos os crentes têm o Espírito Santo e podem ser canais de Deus. Então, não fique procurando por pessoas. Deus está morando dentro de você. Agora, Deus usa pessoas com dons do Espírito Santo para abençoar a igreja e as pessoas que estão fora da igreja. Também para confirmar a sua palavra, para confirmar o ministério. Deus usa pessoas. Deus dá dons. Capacita com esses dons. Então, se você compreender que você tem o Espírito Santo morando dentro de você,
E o Espírito Santo tem todo o poder que é necessário para realizar milagres, para trazer mensagens de Deus, né, para fazer curas. Então, se você entender isso, você vai começar a buscar isso, a buscar ser você mesmo um canal de Deus na Terra. Veja, quando Paulo fala de profecia, por exemplo, ele diz, olha, todos podeis profetizar. Todos. Não é para uma pessoa da igreja, é para todos. Os dons, se forem buscados, se você acreditar, se você desejar, pronto, você vai ser um canal de dons do Espírito Santo na Terra, para abençoar as pessoas. Agora, tudo isso age através do amor. Você deve amar as pessoas, desejar o bem das pessoas. Não tem como os dons funcionarem sem amor. É preciso amar as pessoas. E quem ama, ele se dedica, ele sofre. Existe aí um sacrifício a ser feito para ser usado por Deus. Não é assim de qualquer maneira. Você tem que ter uma vida de oração, de jejum, de estudo da palavra de Deus. Então você deve desejar ser canal e Deus vai te usar. Então, esse milagre aí na sua casa deve acontecer. Não só na casa que é você mesmo, casa de Deus, como na sua casa residência. Então você ali pode ministrar. Então quem é usado por Deus em dons, os dons você vai usar também dentro da sua casa, com a sua família. Você vai orar pelos seus filhos, pela sua esposa, né? A esposa ora pelo marido, os filhos oram pelo pai. Porque todos aí são usados por Deus. Todos têm o Espírito Santo. Também essa casa é a igreja, a casa de Deus, a reunião, né, do corpo de Cristo, que é a igreja, formada por todos os salvos. Também uns oram pelos outros. Então também nós devemos orar também pelas pessoas que estão lá fora da igreja, que não são igreja ainda. Veja bem que o Evangelho foi pregado assim por Jesus. Ele saía curando as pessoas, fazendo milagres. Ele não saía fazendo convite, quem quer aceitar Jesus, quem quer... Não, ele fazia o milagre, ele falava a palavra de Deus, fazia o milagre. E as pessoas então se convertiam, mudavam de vida, queriam Deus. Assim também em Atos dos Apóstolos nós vamos ver que a igreja continua no mesmo sistema. Sempre uma manifestação do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo, um milagre, né, uma cura. Então o que acontece? A pessoa aí é aproximada de Deus agora. Então a pessoa vê que Deus está vivo, que Deus a ama. Então a pessoa se converte, a pessoa quer Deus. Então a pessoa passa a procurar quem é de Deus e viver junto. Aí se formam o quê? As comunidades, ou seja, as igrejas, né, de Cristo, que são todas juntas à igreja de Cristo na Terra. Então todos os salvos de diversas denominações, todos aqueles que são salvos, aceitam realmente a Jesus como Senhor e Salvador, vão fazer parte agora desse corpo de Cristo que é a igreja. Então os milagres, né, os sinais, os prodígios, as maravilhas, são importantíssimos para levar as pessoas até Deus e mantê-las com Deus. A igreja precisa dessa presença de Deus. O que está faltando da igreja hoje é a presença de Deus na igreja. Existe dança, existe muita música, existe pregação, existe oração, existe muita coisa. Mas falta a presença de Deus. As pessoas vão para a igreja procurando por Deus, mas não estão encontrando. Então precisamos ter essa presença de Deus. Existia aí milagres, as curas, as manifestações, né, dos dons do Espírito Santo. É preciso que as pessoas realmente vejam que Deus está conosco. Então existe aí as revelações, existe aí as profecias, existem os dons em operação dentro da igreja.